Olá a todos, me chamo Renata e nessa apresentação eu e a Rafaela iremos falar um pouco sobre as características do globo terrestre e a teoria da tectônica de placas. A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Além da estrutura interna, também a externa, que corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são que oferecem condições favoráveis para a existência de vida no nosso planeta. O planeta Terra, também conhecido como Mundo, Planeta Azul ou Planeta Água, tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água, sendo ela em sua maioria salgada, encontrada nos mares e oceanos, e sua parte doce encontrada em rios, lagos e nas geleiras. A existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente à presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico, fazem da Terra um planeta com características únicas. A teoria sobre a existência do supercontinente Pangeia teve origem ainda no século XVII, onde cientistas europeus haviam sugerido o encaixe dos mapas das costas atlânticas da Europa, das Américas e África. Algumas das evidências usadas na época para tentar provar a teoria foi de que havia um encaixe quase perfeito nos continentes, correlação fóssil, correlação de rochas e cadeias montanhosas e ainda correlação paleoclimática. Porém, somente por volta dos anos 1960, quando surgiu a teoria da tectônica de placas, a partir da exploração do fundo oceano Atlântico e a descoberta da cordilheira mesoatlântica, explicando como funcionava o movimento entre as placas tectônicas, que a teoria da deriva continental pode ser consequentemente confirmada. Já que, apesar das evidências, Wegener não conseguiu explicar questões fundamentais do mecanismo capaz de movimentar as únicas placas continentais. Mas então, o que seriam as placas tectônicas? As placas tectônicas são grandes blocos rochosos, semi-rígidos, que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 14 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou se afastar umas das outras. A movimentação das placas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Os movimentos realizados pelas placas tectônicas ocorrem em virtude das altas temperaturas existentes no interior da Terra. A crosta terrestre encontra-se sobre o manto, que é a camada da Terra composta por magma. O intenso calor provoca a movimentação circular do manto em corrente de convecção. Esse movimento convectivo transfere o calor do núcleo, que é a camada mais interna da Terra, para as camadas mais externas, provocando a movimentação das placas, levando à junção ou à separação dos continentes. Os limites ou os movimentos das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre as placas, ou seja, são as fronteiras ou margens das placas, nas quais ocorre intensa movimentação, como atividades sísmicas e vulcanismo. Eu vou falar um pouquinho sobre os 3 limites que existem entre as placas tectônicas e no final da apresentação eu vou falar exemplos de cada um que a gente tem aqui no nosso planeta Terra. O limite ou movimento divergente é quando as placas se afastam uma das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando ocorre esse movimento, o magma do interior da Terra atravessa as fendas, sendo levado para a superfície, como está apresentando aqui nesse slide, nessa imagem. O movimento convergente é quando as placas se aproximam e se chocam umas contra as outras. Quando ocorre esse movimento, ele sempre ocorre entre 2 placas. É quando a primeira retorna ao manto e a segunda se enruga, formando dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. E o terceiro e último limite, ou movimento, é o movimento transformante, que é quando as placas se deslizam umas sobre as outras, provocando rachadura na região de contato entre as placas. Nesse movimento, não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, originar falhas. Aqui eu vou apresentar algumas fotos dos limites citados anteriormente.
Um exemplo do limite divergente são ilhas vulcânicas que se tornam nos oceanos e a consequência delas são o magma que se solidificam e formam essas ilhas. Um exemplo de limite convergente é a Cordilheira dos Andes. Ela se encontra aqui na América do Sul e ela surgiu por conta do choque entre as duas placas, a Sul-Americana e a de Nazca. Mas ela também tem influência de muitas ocorrências de vulcões e terremotos que ocorrem aqui na faixa oeste da América do Sul. Ocorreram, no caso. O Monte Everest, ele é o pico mais alto do mundo e ele surgiu por consequência do choque entre as placas indo-australiana e a euroasiática. Um exemplo do limite transformante é a falha de San Andreas, que são quando as placas elas se movem horizontalmente ou verticalmente, e ocorrem essas falhas na crosta terrestre.